ou o próprio governo altera as disposições do decreto 11.615 e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já sinalizou que não vai fazer isso, ou o Congresso Nacional derruba essas disposições no decreto por meio de projetos de decreto legislativo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, hoje para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que ratificou a liminar que já havia sido deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendendo a eficácia da legislação de Ribeirão Preto que autorizava o funcionamento de clubes, independentemente de sua distância para com instituições de ensino e também em qualquer horário. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após os meus habituais lembretes para que você não deixe de interagir aqui com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. Se você já é um inscrito habitual aqui do canal, confira se sua inscrição continua ativa, porque infelizmente algumas inscrições têm sido desativadas, por assim dizer, aqui pela plataforma. E se você quiser avaliar a possibilidade de ter um contato mais próximo conosco, pense em se tornar um assinante, seja no YouTube, seja na nossa plataforma externa, o nosso Clube FR, onde também são disponibilizados alguns benefícios exclusivos. Como nós vimos aqui no canal, já em 2 vídeos inclusive sobre isso, o Supremo Tribunal Federal daria a palavra final a respeito da possibilidade de funcionamento dos clubes de tiro, independentemente da distância que guardem em relação às instituições de ensino. Nós lembramos que o decreto 11.615 proibiu clubes de tiro de funcionar a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino. A portaria 166 transformou a medição dessa distância num raio. Significa que a partir da entrada do clube em linha reta não pode existir nenhuma instituição de ensino ou o clube não poderá funcionar. E a mesma legislação conferiu aos clubes o prazo de 18 meses, que se encerra em janeiro de 2025, para adequar a sua condição. Como se fosse possível simplesmente um clube mudar de lugar. Será que eles estão pensando que o clube vai ser colocado em cima de uma carreta e movido? É o que parece, mas na verdade não há essa preocupação. Nós vimos então que a partir disso, algumas cidades, alguns municípios passaram a aprovar legislações autorizando o funcionamento dos clubes, tendo em vista que esta é sim uma atribuição municipal, conforme está estabelecido na Constituição Federal. A gente já viu isso nos vídeos que estão aqui no canal, vou até deixar aqui os cards dele. Nós vimos que a partir do deferimento da liminar ad referendo pelo ministro Alexandre de Moraes, essa questão precisaria chegar ao plenário do Supremo para definir se de fato a legislação seria suspensa ou não. Sabíamos que a possibilidade de não haver a suspensão nesse tema após o voto do ministro Moraes era muito pequena. Esperava-se que o próprio ministro tivesse tido um voto um pouco mais técnico, reconhecendo inclusive que o instrumento utilizado para gerar essa provocação, que é uma DPF, sequer poderia ser usado, já que a DPF só cabe quando não cabe a DI, e nesse caso caberia a DI. Só que o problema é que a ADI não seria julgada no Supremo, seria julgada no Tribunal de Justiça Estadual. Mas a partir daquele voto, a possibilidade de manutenção da legislação seria muito pequena. O que surpreendeu, e é isso que eu quero trazer aqui neste vídeo, foi o placar. Nós tivemos uma votação unânime. Todos os ministros da Suprema Corte acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes. Aqui o extrato da decisão, com a data de 27 de maio, né, já o resultado do julgamento. O julgamento no plenário virtual terminou na sexta-feira, dia 24, e agora, na segunda-feira, dia 27, saiu o resultado. O tribunal, por unanimidade, ou seja, todos os ministros votaram do mesmo jeito, referendou a medida cautelar concedida que suspendeu a eficácia da Lei Municipal
14.876 de 2023 do município de Ribeirão Preto, São Paulo, até o efetivo julgamento de mérito desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do voto do relator. Plenário, sessão virtual de 17 a 24 de maio. Portanto, não houve divergência. Esperava-se que algum dos ministros mais técnicos pudesse, pelo menos, registrar a sua discordância em relação a esse voto, seja na questão do descabimento da DPF, seja na questão de que é, de fato, do município a competência para legislar sobre isso, ou mesmo sobre uma questão periférica que é verdadeiramente absurda nessa arguição, que é o fato de dizer que o município não pode legislar sobre fabricação e comercialização de equipamentos bélicos. Mas clubes de tiro nem produzem, nem comercializam armas de fogo. Eles são espaços para a utilização desses instrumentos como equipamentos esportivos. Então, uma fundamentação sem pé nem cabeça, mas ninguém contestou. Com isso, o que é que acontece a partir de agora? Essa legislação está suspensa, essa legislação de Ribeirão Preto. A princípio, essa decisão vale apenas para essa legislação, ela não afeta outras leis, mas muito provavelmente agora nós veremos sucessivas provocações ao mesmo Supremo Tribunal Federal, apenas para estender os efeitos dessa decisão a outras legislações que digam exatamente a mesma coisa. Não é uma decisão ainda definitiva, é uma medida cautelar, e o mérito dessa questão ainda precisará ser julgado, mas até lá essa legislação fica suspensa e muito provavelmente também suspensas serão as outras leis municipais que versavam sobre a mesma questão. É mais um duro golpe na questão do funcionamento dos clubes de tiro, que nos estreita ainda mais as possibilidades de solução. Ficamos agora com basicamente duas possibilidades. Ou o próprio governo altera as disposições do decreto 11.615 e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já sinalizou que não vai fazer isso. Nós já explicamos aqui que ele não vai fazer isso porque isso seria uma sinalização de retrocesso do governo, numa pauta que foi eleita como a prioritária deste regime, ou o Congresso Nacional derruba essas disposições no decreto por meio de projetos de decreto legislativo. Nós temos um cenário hoje um pouco diferente do que vimos enfrentando. Eu gravo este vídeo na terça-feira, dia 28 de maio, e nós tivemos hoje votações que foram expressivas contra o governo. A exemplo da derrubada do veto à proibição das saidinhas de presos, ou seja, elas estão de fato proibidas, ao menos até que o Supremo Tribunal Federal seja provocado e eventualmente mude isso, e também a possibilidade de criminalização das fake news, das chamadas informações falsas, que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e este veto foi mantido pelo Congresso. Então é um cenário que mostra que de alguma forma parece, quem sabe, que o outrora poder hibernativo brasileiro está despertando do seu sono profundo. Vamos ver se esse despertar alcança a questão das armas ou se vai ficar apenas em interesses diferentes. Precisaremos acompanhar os desdobramentos. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais este conteúdo. Reitero os meus pedidos para que você não deixe de interagir aqui conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando, além de conferir as possibilidades de ter uma relação mais próxima aqui com o canal, se tornando um assinante, seja no YouTube, seja no nosso Clube FR. Lembre-se que até o dia 31 de maio, agora de 2024, a nossa livraria está em promoção com descontos expressivos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.